Olá, melhores amigos do universo. Todo dia, toda hora, tudo melhor aqui e agora. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto fantástico, que é deste livro Buscando o Amor dos Pais. Eu escolhi meus pais? Você já se fez essa pergunta? Já vi muitos jovens falando: eu não pedi para nascer, jamais eu escolheria você como meu pai, como minha mãe, você é chato, você é isso, você é aquilo. Mas na verdade, nós aprendemos que somos seres espirituais vivendo este mundo com este corpo carnal e que nosso espírito escolheu os nossos pais, que são espíritos que já têm afinidades de outras vidas, para que juntos nós possamos elevar-nos espiritualmente e corrigir algumas falhas de outras vidas, alguns karmas, alguns desentendimentos e também alguns merecimentos. E é sobre isso que a gente vai falar agora, neste livro Buscando o Amor dos Pais, do querido professor Kamino Kosumoto. Ele fala assim, só na página 120, só depois dos 50 anos atingi o estado espiritual de reverenciar meus pais como Budas. Um filho ideal procede dessa forma. Pretendo atingir esse nível espiritual, mesmo que leve a minha vida inteira, ou ainda que haja necessidade de privar-me de muitas coisas. Não me considero um bom filho, nem sequer me aproximei do ideal, mas mesmo assim, quando despertei para o amor de meus pais e consegui agradecer a eles, tornei-me uma pessoa feliz. E já presenciei muitas e muitas pessoas passando por essa mesma experiência. Portanto, posso afirmar com absoluta convicção: quando agradecerem aos pais, todos seremos felizes. Os excertos adiante comprovam a obtenção da felicidade pelo agradecimento aos pais e foram extraídos de obras da autoria do mestre Masaharu Taniguchi. E aí aqui o mestre, o professor Kamino Kosumoto, fala: o que é a verdadeira felicidade? Se você pretende ser feliz, deve conhecer em primeiro lugar a sua essência, para então vivificá-la e desenvolvê-la. Então aqui ele fala que nós não somos corpos carnais. Qualquer pessoa é hoje responsável pelo seu procedimento de 15 anos atrás. Se uma pessoa se responsabiliza pelos seus atos do passado, apesar do seu corpo carnal estar totalmente mudado, conclui-se que a continuidade da personalidade de uma pessoa independe do corpo carnal. Esta é a verdade da vida, por isso afirmo que o homem não é o corpo carnal. Mesmo que o corpo carnal mude, a vida imortal que se aloja dentro dele existe, perdura para sempre. A vida é a existência verdadeira, É o Dissó que a gente fala na Setinei. Isto sim é que o homem é verdadeiro. Mesmo que alguém possua uma fortuna ou um corpo forte e sadio, a partir do momento da sua morte física, dizem que ela não existe mais neste mundo. Por outro lado, mesmo que não possua fortuna, ou as mãos, ou as pernas, os olhos, ou mesmo tirando tudo que é possível dessa pessoa, enquanto nela palpitar vida, dizem que ela existe neste mundo.
Portanto, o homem não é o corpo carnal, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. O homem é a própria vida. E o que é essa vida? O que é a vida misteriosa que nos faz viver? Schopenhauer definiu-a como vontade, uma força cega, irracional, a vontade de viver que gera dor ou mal, né? E aqui o professor Camino Kosumoto nos fala que o mestre Masaharu Taniguchi presenciou a cena em que uma cobra engoliu um sapo e concluiu que neste mundo há uma constante luta pela sobrevivência e que sobrevive o ser que melhor se ajusta a ele, não restando lugar para o amor. Pensando dessa maneira, passou a negar a existência de Deus como Criador neste mundo. Mas não pôde concordar com essa maneira pessimista de encarar a vida. No íntimo, sentia que algo que conquistava essa visão. Ele não podia deixar de ansiar por um mundo em que todos vivificassem mutuamente, né? Então começou a procurar o caminho verdadeiro. A maioria das pessoas encara esta vida como uma luta pela sobrevivência. É muito natural que essas pessoas não consigam crer em Deus. É também muito natural que essa maneira de pensar as leve a negar a existência do amor e achar que o ser humano é insensível, egoísta. Porém, no fundo do coração, todas essas pessoas buscam o amor. E aí a gente chega à conclusão que nós todos escolhemos este corpo carnal, escolhemos o nosso pai, a nossa mãe, escolhemos aqueles irmãos, aquela família, onde nós temos alguns karmas de vidas passadas, algumas arestas, né, para resolver. E neste mundo fenomênico viemos para nos, vamos dizer assim, compensarmos essas karmas de outras vidas, nos unirmos, nos amarmos, transcendendo todas as coisas do passado e evoluindo-nos, vivendo no verdadeiro paraíso. Mas para que nós sejamos felizes, para que nós façamos os nossos familiares felizes, nós temos que compreender o verdadeiro amor, compreender que a gente não veio só para satisfazer nosso próprio ego. Nós viemos sim para manifestar o amor aos nossos pais, manifestar amor aos nossos irmãos, manifestar amor a todas as pessoas. E mesmo aqueles pais que têm inúmeros problemas, que vieram nessa vida com alguns vícios, com algumas ilusões de doenças, com aparentes maldades, aqueles pais ainda assim merecem o nosso amor superior, a nossa dedicação, o nosso perdão pelos pecados que eles cometeram. E no momento em que nós tivermos esse amor superior ao ponto de compreender, além do que os nossos olhos veem, compreender que por trás daquele pai rude, daquele pai bêbado, daquele pai que maltrata, daquele pai que xinga, existe a imagem verdadeira de um filho de Deus que está aqui nesta vida pedindo amor, suplicando perdão. E aí nós damos esse amor, nós damos o nosso perdão, nós nos elevamos a patamares superiores e realmente conquistamos a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade não está nas coisas materiais, não está no ter. O ter é algo maravilhoso, né?
mas não é o verdadeiro propósito do ser humano. O verdadeiro propósito do ser humano é manifestar o amor a todas as pessoas, coisas e fatos, e iniciando pelas pessoas mais importantes da nossa vida, que são os genitores, que são aqueles que nos deram esta vida, que nos deram a oportunidade de nascer neste mundo terreno, né? E vou falar mais um pouquinho deste livro, né? Quando os filhos passam a odiar os pais, procuram aborrecê-los. Se até então eram filhos dedicados e só pensavam em alegrar os pais, mudam esse procedimento e agem de modo a contrariá-los. Quando os pais desejam que se matriculem numa escola, fazem de tudo para serem reprovados no exame de seleção. Quando os proíbem de sair de casa para passear, eles querem sair mais ainda. Desculpem. Enfim, contrariam as vontades dos pais. Esses são os jovens que acabam se desencaminhando. Certa vez, assisti na televisão ao apelo, na página 126 desse livro, apelo do reformatório de jovens delinquentes. Falava como se implorasse: os jovens deste reformatório procuram amor de mãe. Mães, criam seus filhos com amor e com seu próprio leite. Não há mãe que não ame seus filhos, mas por não saber demonstrar esse amor, muitos acham que não estão sendo amados e se tornam revoltados. Em tais casos, basta que os pais façam seus filhos entenderem que são amados, né? Quando isto acontece, os filhos renascem. Quando isto acontece, os filhos renascem, né? Eles se sentem amados pelas mães e aí eles renascem como verdadeiros filhos de Deus. Tal fato não só acontece com crianças ou jovens, mas até com adultos e velhos, como provam vários relatos, né? E aí ele fala aqui na página 126, no último parágrafo: enquanto considerarmos este mundo como um mundo competitivo, em que sobrevive o mais forte ou que o melhor se ajusta, viveremos em constante conflito, matando-nos uns aos outros. Teremos de sacrificar o próximo para sermos felizes e, consequentemente, também viveremos egoisticamente. A causa principal, aqui ele fala assim dos danos ecológicos, né? A causa principal da inflação está no egoísmo dos trabalhadores que fazem greve pensando unicamente no aumento do seu salário, indiferentemente aos prejuízos alheios. O egoísmo humano, que vem somente tirando proveito de reservas naturais de outros seres vivos, está provocando a destruição da natureza e o esgotamento de matérias-primas. A humanidade está começando a despertar para a necessidade de uma mudança radical do seu rumo. Torna-se necessário ter como meta um mundo de coexistência pacífica, de progresso em comum, de um vivificar o outro, abandonando esse modo competitivo de viver, de constante luta pela sobrevivência. Esta é a nossa missão, né? De propor cumprir esta missão de amarmos-nos mutuamente e de fazer o que a Seitianoye prega desde 1930. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. E aí ele coloca assim: agradeça a teus pais. O amor de Deus manifesta-se sob a forma de corpo carnal, visível e palpável através dos pais. O amor de Deus se aloja nos pais, que criam seus filhos como manifestação desse amor proveniente de Deus. Página 128 deste livro, Buscando o Amor dos Pais. Somente o amor dos pais já é suficiente para nos fazer reconhecer o amor de Deus. Mesmo que você tenha recordações desagradáveis dos teus pais, se persistir em orar agradecendo a eles, um dia chegará à conclusão de que quem estava errado era você, que vinha odiando os seus próprios pais, e então conseguirá realmente sentir gratidão por eles.
Através da minha experiência pessoal e de outras pessoas que praticaram atos de gratidão aos pais, posso confirmar com absoluta convicção de que a gratidão transformou os pais, até então considerados tiranos, em pais profundamente amorosos. E o mundo se transforma totalmente quando entendemos que este precioso ensinamento de gratidão não funciona somente em relação aos pais, mas é aplicável a todas as pessoas, circunstâncias e coisas. Olha só que maravilha, gente! Então, quando nós nos reconciliamos com as pessoas mais importantes da nossa vida, que são as pessoas que nos deram a oportunidade de vir a este mundo terreno, que são os nossos queridos pais, a nossa vida se transforma. Tudo vai começar a fluir e a progredir e as coisas começam a dar certo, porque o amor que nós dedicamos aos nossos pais é o amor verdadeiro, e aí transforma-se em trabalhos bons, estudos bons, em crescimento como ser humano, e esse amor ele vai sendo espalhado pela humanidade. Nossos pais, como diz aqui na introdução, as palavras dos pais são a voz de Deus. Perdão. Quando tua mãe fala alguma coisa, pode ter certeza que ela fala com amor. Ela está querendo o melhor para você. Quando o pai fala alguma coisa, ele fala por amor, pensando sempre no melhor para o filho. Eu tenho 3 filhos e sou uma mãe muito feliz. Desculpem. E quero dizer para vocês que o amor de mãe é o mais sagrado que existe. E que quando a minha mãe, adorada, partiu para o mundo espiritual, foi um momento de muita dor e muito aprendizado. Mas eu lembro cada palavra de amor que ela me disse. E hoje eu me vejo nela. Estou cada vez mais parecida com o jeitinho dela. E ela tinha um amor à humanidade, um amor à família, um amor incondicional aos netos. E hoje eu me transformo cada dia mais em Dona Ada. E quero agradecer a ela, quero agradecer ao meu papá, Jorge dos Santos, quero agradecer ao meu papi, Ladislau Borowski, que me deram a oportunidade nesta vida de manifestar este corpo carnal e de aprender a ser um ser humano cada vez melhor. Muito obrigado, porque todo dia, toda hora, tudo melhor.